Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje nós vamos conversar sobre o que é o Espiritismo. Muitas pessoas acompanham os nossos programas e não são espíritas, porque aqui nós falamos sobre temas da espiritualidade, sob as lentes da doutrina espírita, porém nós não criticamos nem julgamos nenhuma outra crença religiosa. E também existem aqueles que são apenas interessados em assuntos voltados para o autoconhecimento, que tem sido uma tônica desse programa. Mas, como somos espíritas e adotamos os princípios do espiritismo, às vezes nós nos esquecemos que muitos ouvintes e telespectadores desconhecem ou possuem uma ideia não muito completa sobre o que é o espiritismo e qual o poder transformador que esses princípios têm sobre as nossas vidas. Então, nós vamos conversar sobre esse tema, o que é o espiritismo, com o nosso convidado especial, Marcelo Balieiro, trabalhador da Comunhão Espírita, e nossa colega Miriam dos Anjos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Marcelo? Prontos para o nosso bate-papo? Vamos lá. Marcelo, como você definiria o espiritismo e esse poder que a gente fala que ele tem de transformar as nossas vidas? Assim, na literatura espírita em si, ele trata como a própria doutrina ou religião dos espíritos, né? E é um tema que é muito, a gente vê que atrai as pessoas pelo místico inicialmente, né? Mas a gente volta para o estudo da doutrina espírita em si, o que a gente menos vê é o místico, né? A gente vê um balizador de vidas, a gente vê uma doutrina, ou alguns religião, outros uma filosofia de vida, e essa é a beleza da doutrina espírita, porque o final do estudo mostra a importância da evolução, né, do autoconhecimento. Uhum. E a doutrina espírita, estudar a vida do mundo espiritual, a vida dos espíritos em si, ela tem muito disso. E essa é a parte bacana, porque a gente aprende que não é aqui o verdadeiro mundo, mas é aqui a escola pro verdadeiro mundo. Sim. Eu vejo a doutrina espírita, o estudo do espiritismo, como esse norte, né? A gente vem para estudar, a gente vem para aperfeiçoar, para daqui a pouco realmente vivenciar o que importa. Para mim, o que é o espiritismo, o estudo da religião, da doutrina, da filosofia de vida, é isso. Só lembrando, né, que a palavra espírita e espiritismo foi criada por Kardec em contraposição a duas que já existiam, né? Que era espiritualista, né? E aí, em contraposição, por quê? Você pode ser espiritualista, é aquele que tem uma religião que se opõe ao materialismo. Então, todos somos espiritualistas, Sim. né? Porém, acreditamos ou não nos espíritos? Quando a resposta é sim, acreditamos nos espíritos, nós estamos falando de espiritismo. E aquele que acredita, espírita, né? Certo. Que é bem diferente, né, Marcelo? E o próprio Esses Kardec termos. falava, né, que para você seguir o espiritismo não precisava crer em espíritos, em acreditar em espíritos, mas desde que você entendesse a importância de aperfeiçoar-se, de estudar a doutrina, mas como uma fonte de autoaprimoramento. Não porque você crê em algo, porque você vê algo, porque a gente começa até a falar sobre mediunidade. Sim. Né? O que a gente sabe que a maior parte da população, ou de quem gosta desse assunto, não são médios ostensivos, né? São médios muito sutis, né? Não do que a gente vê no estudo da mediunidade, mas que não precisa acreditar, mas que se escolhe viver cada dia melhor que o dia anterior. Esse é o princípio da doutrina. E o Kardec dizia que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Perfeito. Quer dizer, estamos aqui todos para aprender no mundo material, para aprimorar o nosso espírito, que somos um espírito ocupando um corpo, né? E porque nossa vida é a vida espiritual, então a gente tem que aprender a ser melhor cada dia. Não, e pegando o gancho que você está falando, que o Marcelo também falou, que conhece o espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências, é porque já está imbuído que você é responsável pela sua melhoria. Sim. Você é responsável por ser um ser melhor.
e não há qualquer outro ritual ou outro interveniente nesse processo que zele por você para que você seja uma pessoa melhor. Não, a responsabilidade é nossa, né? Acho que é o grande diferencial, né? Falamos dessa questão da transformação, né, pessoal, mas a perspectiva da imortalidade da alma e da reencarnação, né, são princípios do Espiritismo. Outras crenças religiosas também pensam na imortalidade da alma, mas nem todas na reencarnação. E elas trazem para a doutrina o seu aspecto filosófico-moral. Ou seja, nós estamos aqui, isso que nós acabamos de falar, para nos tornarmos espíritos melhores do ponto de vista ético e moral, né? E para isso nós temos várias oportunidades de reencarnar para tentarmos acertar. Acreditamos que Deus nos oferece inúmeras chances de fazermos diferente e melhor, de nos aprimorarmos espiritualmente. Agora, como que a consciência dessas nossas muitas vidas modifica o nosso comportamento? Eu vejo, se a gente estudando a doutrina, né, não é nenhuma consciência da gente saber o que foi, o que fez. Que a gente tem uma outra lei divina aqui, né, que é a lei do esquecimento. Exato. Mas é o fato de entender que a gente fez e foi algo, e que se a gente está aqui num segundo momento, é para aprimorar o que fizemos de bom e para corrigir ou começar a corrigir o que fizemos de ruim, ou de não tão certo. Né? Porque muitas vezes não necessariamente foi ruim, mas ficou incompleto. Tem algo ainda a ser construído ou algo a ser terminado. E eu acho que essa é a beleza do processo reencarnatório. Não existe punição, existe uma nova oportunidade. Né? É a frase do Chico, né? Não existe um fim, nunca. Né? Mesmo porque a gente está falando de algo que é imortal. Como é que eu falo de algo que é imortal se eu falo de um fim? Né? Não existe uma lógica. E a questão da reencarnação, eu acho que ela é a prova, inclusive, científica, né, do que a gente espera da imortalidade do espírito. Eu volto, se eu não acreditar que eu posso me corrigir, imagina se eu tivesse uma vida onde eu fui extremamente mal, ou que eu tive deslizes na vida, e eu vou ser julgado por aquilo sem oportunidade, inclusive, de me defender. Isso é contra o livre-arbítrio. Se eu não posso escolher me defender ou me corrigir, eu tenho que aceitar a condenação? Cadê a justiça divina? Né? Então, quando a gente fica livre de qualquer preconceito, de não julgar nenhum, nem outro, nem religião que é certa ou que é errada, mas eu posso entender que Deus é justo e único, então por que Ele não me daria a oportunidade de ser melhor do que eu fui? Ou de trazer comigo pessoas para que sejam melhor do que eu fui? Porque para mim é um outro princípio cristão que está impresso, que é as suas obras dirão quem você foi, quem você é e quem você pode ser no futuro. E não aquilo que você diz ou aquilo que você prega. Mas você realmente faz aquilo? Você realmente vive aquilo? Como que a doutrina espírita ou o espiritualismo, independente, mas se você vive aquilo te modifica como? E te modificando serve de exemplo de que forma para que os outros também sigam aquilo que é bom. Cristo não obrigou ninguém a nada. Ele fez um convite. Né? E a gente estamos 2019 anos ainda e não entendemos o convite por completo. E todo dia é um dia novo. Mas todo dia é um dia possível. Eu acho que é aí que está a beleza da doutrina espírita. E na doutrina tem duas coisas importantes que a gente acredita, né? Uma, reencarnação, que nós estamos conversando aqui, Marcelo colocou muito bem, e a outra é a comunicabilidade, né, entre os mundos, né? Então, encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado. E a reencarnação, eu vejo que é um grande passo para que a gente possa compreender, entre aspas, determinadas injustiças que possam estar acontecendo no mundo que a gente vive, que a gente visualiza, né? Então, se a gente olhar para o lado, a gente vai ver tantas situações difíceis de pessoas que vivem em condições difíceis, ou pessoas que vivem em condições melhores, mas que suas mais inclinações não permitem que ela usufrua no sentido de também beneficiar o outro. Então, a reencarnação nos dá todo esse embasamento para uma compreensão que o Marcelo nos trouxe de uma forma bastante clara, né? E essa questão da mediunidade, né, que é essa comunicação que a gente tem, né, que está dentro, permeia nosso trabalho na doutrina espírita, inclusive,
essa comunicação, nem todo mundo acredita nela, né? Nem todo mundo, ou muita gente até vivencia, porém não compreende, se desequilibra por causa disso. Como é que a gente poderia dizer para quem está começando a entender agora o que é espiritismo, aqui através do nosso bate-papo, como é que essa mediunidade acontece dentro da doutrina espírita? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas entenderem o processo mediúnico é porque eles buscam um fenômeno, né? Algo fantástico, algo maravilhoso. E, na verdade, a mediunidade ela é muito mais sutil do que a gente pensa. No estudo dos grupos que a gente participa na casa, ele fala que a gente é médium varrendo o chão. Né? O ato da mediunidade é o fato de você entender, compreender e respeitar que você está imerso num mundo onde tem encarnados e desencarnados. Nem todo mundo está suscetível o tempo inteiro, aberto a essa comunicação o tempo inteiro, mas todo mundo pode participar de um processo de comunicação. É possível. Então muitas pessoas falam assim, eu tive uma intuição, tive um presságio, nossa, me veio um negócio na cabeça. Tem um pensamento que não me sai da cabeça. Exatamente. Também. Eu não vou afirmar que é um espírito, mas pode ser que seja uma comunicação. Né? Quantos livros não espíritas, não da doutrina, que foram ditados, principalmente que colaboravam com a evolução científica do planeta. E naquele momento, pessoas que se diziam céticas deram vazão a um conhecimento maior, que a gente não teria condição naquele momento evolutivo de ter, mas foi dado vazão por uma permissão que a gente já tinha alcançado naquele momento. E algumas coisas vão ficar muito assim, sem a gente entender como é que a população ou as pessoas daquele tempo tiveram aquele nível de compreensão. E a gente volta na questão reencarnatória. Espíritos evoluídos que se comprometem em voltar ou a um planeta ou a um momento de evolução menor, a fim de ajudar na evolução científica, na evolução emocional e pessoal daquela população naquele momento da Terra. Inclusive, esses conhecimentos, eles às vezes, né, isso é provado, eles vieram ao mesmo tempo em diversas partes, através de diversas pessoas que nem se comunicavam. Exatamente. Ele estava para chegar mesmo, né? Até como uma comprovação científica, né? Você ter o mesmo evento em diferentes partes do mundo, com diferentes pessoas, mas com o mesmo conteúdo. Se você pegasse um conteúdo ditado em um ponto do mundo e juntasse com a continuidade, tinha uma continuidade lógica. Não era fragmentado. Né? Então, a questão dessa interação com o plano espiritual, se a gente deixar todo o fenômeno de lado e entender que aquilo existe um motivo de existir, que ninguém está no lugar errado, que não existe acaso, fica mais leve. Né? Eu brinco com os amigos não espíritas, mas que me perguntam como curiosidade da doutrina, eles acham que 95% do que a gente faz é comunicação com o plano espiritual. Sendo que, na verdade, se a gente for arriscar muito, perto de 5%, até menos do que a gente faz dentro de uma casa espírita, do que a gente estuda, é comunicação entre os mundos. Né? O restante a gente estuda, a gente aprimora, a gente tenta colocar a caridade em prática, a gente tenta uma autoanálise, uma percepção, que é a parte mais difícil da doutrina, né? É você olhar no espelho. É você entender que você tem aqueles problemas. Marcelo, a gente costuma dizer aqui que eu acho que 90%, 95% é autoconhecimento. Exatamente. Nós estamos aqui trabalhando autoconhecimento. É o contrário. E a mediunidade serve, inclusive, para isso, né? Exato. E eu acho que é uma responsabilidade até maior, né? Porque, conforme nós dissemos na doutrina, a gente, na programação reencarnatória, a maneira como a gente se planeja para voltar à carne, né? Vamos dizer assim, a gente escolhe isso. Não existe um fator aleatório. Não, em algum momento da sua vida você vai ter aptidão para aquilo. Não, você já tinha. Você pode até agora não ter escolhido exercer aquilo ou executar aquilo. Mas está ali. Né? Então, nesse momento, você tem condição, a partir do momento que nasce, de ter essas escolhas, de participar disso de uma maneira mais efetiva e não como um observador. A gente está imerso o tempo inteiro. Pode não acontecer comigo. Mas quantas vezes, em histórias da comunidade, a gente vê assim, nossa, um amigo chegou para mim e me falou alguma coisa que mexeu comigo e era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu poderia não estar aberto àquilo, mas pode a espiritualidade ter aproveitado o momento e um amigo me trazer a mensagem, porque dessa forma eu acreditaria.
Gente, isso é a justiça e a bondade de Deus de dar a informação ou aquilo que eu preciso da maneira como é palpável para mim. Isso é fenômeno ou não é fenômeno isso? E esse autodescobrir eu acho fantástico. Às vezes a gente vê, né, notícias de pessoas que, por conta de uma perda de um emprego, por exemplo, se descobrem em uma outra atividade, né, e dá muito certo isso. Passou pelo esforço, pelo querer, pela vontade, e a gente se autodescobre. A gente tem tantas virtudes que a gente próprio desconhece, não é? Com certeza. Porque não coloca em prática, e às vezes as dores, as perdas, vêm para cutucar. Olha, você é muito mais do que você está pensando que é. E a gente descobre que não sabe pedir, né? Verdade. Porque a gente pede tanta coisa e quando vem, não vem do jeito que a gente queria, mas do jeito que a gente precisava. Se a gente pedir paciência, vai vir problema. Porque que maneira que você treina ou pratica a paciência se não for para tê-la naquele momento? Sim. Né? Se a gente até brinca, né? No momento de raiva não pode ter força, porque se der força acaba com tudo. Né? Mas não é verdade. Mas qual é o tipo de força que você precisa ter? É de liderança, é de condução? É de você ser mais enérgico porque o não educa? A gente não sabe disso. Ou a gente acha que o tempo inteiro o amor é vivenciado de maneira sublime e leve. Não, gente, tem muita ação enérgica que tem tanto amor e a gente não imagina. Eu não estou falando que a gente tem que levantar a bandeira de ser sério o tempo inteiro e duro o tempo inteiro. Mas a essência da ação é o que vai contar no finalmente. Não é simplesmente eu ter agido de maneira, não, socialmente assim aceito. Não, vai ter hora que você vai precisar sair da curva. Né? Seu ponto fora da curva para que aquilo surta o efeito necessário. Uma das coisas que eu acho mais difícil é você sair do que eu preciso do que é necessário. Entender isso é difícil demais. Né? Porque no final das contas você está no lugar certo, na hora certa, isso a gente entende. Mas do jeito que precisava é difícil demais. Né? Dentro da sua necessidade, que às vezes a necessidade está oposta ao desejo, né? À vontade. E a gente não compreende, né? Não está aberto para aquilo, porque o conhecimento não permeou ainda, né? E eu queria falar também sobre essa ideia da causa e efeito, né? Que o Espiritismo, ele introduz. A gente tem até um programa já gravado explicando a lei de causa e efeito. Ou seja, as consequências dos nossos atos nesta ou na próxima vida, né? Mas não como um castigo de Deus, mas como uma oportunidade de aprendizado. Ou seja, a justiça divina, ela age para nos permitir muitas vezes, através da dor, né, aprender lições valiosas para o espírito imortal. Que mudanças esse conhecimento que a doutrina nos traz nos obriga a fazer? Então, sabemos que existe uma lei de causa e efeito. Eu penso muito na questão da responsabilidade, né? Da autorresponsabilidade. Toda ação, ela tem uma responsabilidade envolvida, né? Então eu brinco muito, eu uso muito uma frase, quando eu vou emitir uma opinião pessoal, eu falo assim, gente, isso é o meu CPF embaixo, né? Ou eu vou citar alguma literatura, mas eu estou citando de maneira que eu acredito naquilo, ou eu vou me posicionar contra aquilo, mas é sempre a gente que está emitindo. Então a gente vê muito, até no comércio, né? Às vezes a gente está ali nervoso com o atendente, mas ele não é o dono da empresa. Aí você fala assim, pô, mas eu preciso falar tudo isso. Mas naquele momento ele representa a empresa. Ele está imbuído da autoridade da empresa para tocar o processo de trabalho dele. Então a gente pode frear talvez com toda a força que a gente queria, mas a responsabilidade da empresa não. Né? E vamos trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa, ótimo, eu estou planejando que aquilo tenha um efeito positivo. Mas e se não tiver? Quem foi o responsável por conduzir aquilo? Em alguns treinamentos de aperfeiçoamento profissional, é dito assim, olha, o sucesso ou fracasso da empresa depende dos processos, das pessoas e dos produtos. Só que os processos e os produtos não andam e não falam. Então, quem conduzem são as pessoas. Então, quanto melhor eu preparar as pessoas, melhor serão os processos e melhores serão os produtos que chegarão aos consumidores ou o que for que a gente está falando. Porque eu sou profissional da saúde. O produto do meu trabalho é a recuperação de alguém, é a saúde de alguém. Então, nem sempre é algo material, mas é algo mensurável. Ele melhorou ou não melhorou. Então, para você aperfeiçoar aquilo, eu acho que a lei da causa e efeito, ela vem muito, muito forte nisso. Se eu fizer algo aqui,
o resultado na frente é certo. Mas vai depender da trajetória que você percorreu para aquele resultado ser positivo ou não. Não adianta a gente querer uma festa perfeita se a gente não se preparou para dar festa. Uhum. Não adianta a gente querer ser feliz, vamos pegar o jargão popular e ir para o céu, se eu não me preparei para ir para o céu. E se eu não entendi que para ir para o céu precisa dar uma morridinha. Né? Principalmente. Então, se eu não me preparar para esses processos, entendendo que eles vão acontecer, como é que eu quero ter algo no futuro, se eu não me preparei no presente, e principalmente, se eu não curti a viagem, né? Se eu não olhei pela janelinha. Eu acho que o ponto está aí da lei da causa e efeito. A responsabilização ela vai ser certa. E a comemoração pode ser certa. Mas a gente tem que se preparar para que não haja fracasso. E o interessante é que não é uma coisa rígida. Fez, tem que pagar na mesma moeda. Não é isso. Nesse processo, para um outro resultado, pode ser que eu tenha agido mal, né? Com certeza. E que a consequência daquele meu ato seja uma coisa bastante ruim para mim, para que eu entenda o mal que fiz naquela oportunidade. Mas se durante o processo caminhar, eu tenho propostas, eu tenho controle sobre o meu melhor pensamento, sobre a melhor ação. Começa a ser uma pessoa melhor no sentido de que eu possa ajudar mais, perdoar mais, ser mais, né, paciente, uma série de coisas. Nesse caminhar, eu venho exercitando tantas virtudes que essas virtudes somadas me darão um resultado mais brando do que eu deveria colher se eu não tivesse esses processos. Então, o bem, né, é sempre bom e necessário. Mas a gente quer colher o resultado muito rápido, né? Sem muito esforço, né? Sem muito esforço. A lei do menor esforço, né? Sim. Isso para a gente ainda é muito forte. Quando a gente vê a lei de causa e efeito, juntando com tudo que a gente já conversou até agora, não tem garantia de ser rápido. E não tem garantia de ser bom imediato. Pode ser o bom a muito, 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 muito longo prazo. Sim. Né? E a gente tem que trabalhar para que isso seja dessa forma. Né? A gente vê... Vamos citar vários filmes que já foram lançados da doutrina, em especial aquele do Chico. A história do irmão, quando tem o AVC. Né? Que é explicado por Emmanuel para Chico. Assim, olha, o que ele está tendo, ele está colhendo um fruto do que ele plantou. Na programação era para que ele estivesse deitado em uma cama por 3 anos. Ele ficou por 30 dias. Eu não estou falando de uma coisa boa, porque houve uma tristeza familiar, um evento de saúde sério. Mas houve um mérito do bem que foi feito durante toda uma vida? Sim. Né? Eu posso até estar me enganando nos períodos, né, de 3 anos ou 30 dias. Mas era uma diferença muito grande. E um benefício alcançado pela dor. Sim. Da família, da própria pessoa, porque apesar da gente entender na doutrina espírita que existe um outro plano, ninguém quer desencarnar antes da hora. Não, ninguém tem pressa. Né? Ninguém tem pressa. Não. Mas eu acho que é importante a gente entender que existem essas coisas ao longo do caminho e que podem ser boas ou ruins, depende da maneira como a gente olha. E eu queria falar também que a gente sempre comenta que a doutrina espírita ela tem um aspecto filosófico, um religioso e o científico. Sim. O filosófico religioso, já falamos aqui que é essa questão do nosso melhoramento espiritual, né? O fenômeno religioso, a parte religiosa, também está envolvida com essa parte espiritual, né? E a nossa vertente científica, que explica a origem da vida, a origem da matéria. Fala um pouquinho sobre isso, como é que esse aspecto científico funciona na doutrina espírita? Eu acho que na questão espírita, talvez diferente das outras religiões que vieram do cristianismo, né, com a vertente cristã, talvez é a que mais se preocupa em tentar puxar essa vertente de maneira mais fervorosa. Porque a gente sempre vai ser questionado pelo fenômeno. E a gente tem que mostrar que a energia inteligente, que existe uma geração, né, dessa energia. Eu acho que nunca se estudou física quântica ou mundo quântico que nem agora. E eu acho que é por esse caminho que a gente começa a provar. Existe uma energia, é uma energia inteligente, existe um campo energético envolvendo todos os corpos,
E a gente na doutrina espírita já estuda isso há muito tempo. Sim. E agora a gente tem instrumentos, equipamentos e profissionais, e principalmente teorias palpáveis, para que isso se comprove. Né? Hoje eu vejo algumas terapias dentro da área da saúde que antes eram não provadas e condenáveis. Né? A gente tem um reiki entrando muito forte em hospitais hoje. E é uma terapia de transmissão de energia através das mãos. Sim, que nós temos aqui. Exato. Através do passe. Então você tem há 5.000 anos, mais de 5.000 anos, a gente tem a história da acupuntura pegando pontos específicos energéticos do corpo humano, que causa um ponto na cabeça, causa uma alteração no dedão do pé. Né? Porque existe um caminho energético, um fluxo, e essa energia pode ser alterada, inclusive com o tipo do metal da agulha. E a gente começa a provar que existem metais, minerais, vegetais, e a união de alguns componentes químicos que podem alterar a composição? Sim. E a gente vê na própria literatura espírita que eles fazem isso sem instrumentos, pelo simples fato do entendimento e manipulação energética correta. Lógico, por espíritos altamente capacitados e treinados para isso. Mas a gente ainda num plano material precisa de instrumentos para medir. E, na verdade, eu acho que o papel da doutrina espírita não é nem provar que existe alguma coisa, mas vivenciar daquilo, de uma certa maneira, essa ciência de uma maneira tão suave, tão sutil, que a gente, acreditando, vai ter alterações fantásticas na vida, e a gente vai trazer outras pessoas para isso. Né? Porque devagarzinho, toda a parte de saúde, de ciência, de matemática, do que for, está caminhando para que isso aconteça. A gente tem as teorias dos buracos de minhoca, que em tese, todo mundo sabe onde está, mas não sabe onde vai sair. E a gente estuda na doutrina outros planos, outros mundos. Né? Então, a gente num futuro muito próximo pode ter uma viagem programada para saber o que tem do outro lado. E literalmente dar de cara com uma outra realidade populacional mais sutil, mais simples, que manipula a energia de uma maneira mais qualificada do que a gente grosseiramente hoje. Olha, a gente não sabe, mas eu acredito que a gente está caminhando para isso. Sim, fala. Não, eu só ia complementar aqui que Kardec começou pela ciência, comprovando as mesas girantes, não é? E ele não era um único médium, eram vários médios com uma única pergunta, que é diferenciando a amostra, né, para não ter vício nesses resultados. Então, toda a coletânea dessas experiências surgiu o livro de Kardec, né? Primeiro o livro dos Espíritos. E aí, ciência é importante, mesmo porque eu vejo que no nosso mundo que nós estamos, nessa condição de encarnado, se não é uma coisa mais concreta, que nos chama mais a razão, é difícil da gente compreender, né? Então, quando tem a física explica, por exemplo, a física quântica está nos trazendo informações importantes, embora a gente tenha que ter uma outra percepção da física tradicional que nós, né, aprendemos na escola na época. A medicina está nos trazendo riquíssimas experiências, comprovando coisas que há milênios, né, vinham de conhecimento. Eu acho que o espiritismo, nesse ponto da ciência, é muito importante, é para fortalecer a nossa pobreza, a nossa ignorância de conhecimento mesmo, enquanto ser humano, né? E enquanto filosofia, Sócrates, muito antes de nós, já começava. Já tinha os mesmos princípios. Mesmos princípios importantes. Cristãos. Nós não estamos inventando. E a questão da religiosidade, existe alguém que trouxe o maior dos ensinamentos, que é Jesus. Então, eu imagino juntar os ensinamentos evangélicos do Cristo, juntando a filosofia para explicar melhor, e a ciência para ir nos comprovando que não faz parte de imaginação nossa, né? Embora fraudes existam, né? A gente também, porque é o ser humano que está diante desses processos, mas é interessantíssimo a possibilidade e a oportunidade da gente ter, numa doutrina, essas vertentes que nos faz com que a nossa ignorância seja um pouco menor, né? E é bom lembrar, né, para quem está nos ouvindo, que a doutrina espírita, ela abarca a medicina. Nós temos uma associação de médicos espíritas avançadíssimos em terapias, já em entendimentos, né, em compreensões do corpo humano nessa visão
espírita e energética, de fluidos, de tudo isso, que vai ser a medicina do futuro e a medicina que é praticada no mundo espiritual. Então, esse conhecimento está vindo muito rapidamente. E aqui na comunhão, a gente tem muitas palestras, a gente já trouxe aqui, né, Miriam, acho que 3 pessoas representantes da Associação Médico Espírita para conversar conosco sobre isso. E a gente tem também a vertente psicológica, trazida pelo espírito Joana de Ângeles, né, através do médium Divaldo Franco, que traz também todo um conhecimento baseado em Jung para nos auxiliar nesse nosso processo de autoconhecimento. Isso é ciência. E é um processo constante, né? A doutrina espírita ela é extremamente dinâmica. Então, aquilo que o Kardec trouxe, nós estamos agora desenvolvendo mais e mais à medida que a gente consegue, né, materialmente. E quem é médico se encanta com os livros de André Luiz, né? Na década de 60, trazendo conhecimentos que agora surgem com o entendimento, né? Eu acho importante até a gente... Sim, é notória a questão do cuidado, da medicina, da psicologia, mas também entender que por que algumas tecnologias não vieram há 10, 15 anos atrás? Primeiro, a gente não tinha preparo de lidar com elas. Que a gente, eu acho que a condição humana, ela pressupõe que tudo nos é possível, tudo nos é permitido, mas será que a gente tem maturidade de usar naquele momento? Se a gente pegar toda a questão de desenvolvimento tecnológico, aquilo que nos tem hoje proporcionado uma comunicação, por exemplo, à distância, na doutrina espírita a gente vê, principalmente na literatura e na comunicação mediúnica, que esse, vamos supor, eu não preciso para me comunicar com alguém no Japão, num plano espiritual mais sutil, de um celular, né? Os mentores de André Luiz já falavam, bastava pensar, né? Porque eles já entenderam o alcance que o pensamento tem e que o deslocamento tem. Né? Eu vejo muito dessa questão. A gente traz muito para a questão do cuidado, mas a questão do desenvolvimento tecnológico ele é pautado pouco a pouco para que a gente faça isso, porque a gente tem que tomar cuidado. Vamos brincar, se eu colocar uma arma de fogo na mão de uma criança, ela sabe lidar com aquilo? E se eles trazem um conhecimento tão grande e o homem ainda é dominado pelo orgulho, pela vaidade, e ele vai querer ser o dono, o pai da ideia e usar aquilo de uma maneira completamente distorcida do que para aquilo existiu. Então eu acho que o maravilhoso da comprovação científica, ela vem também de acordo com a capacidade mínima de entendimento que aquilo possa ter na sociedade. Vamos lembrar uma frase do Santos Dumont, né? Quando ele descobriu que o avião, quando ele se deu conta que o avião estava sendo usado numa guerra, foi um dos motivos contido na carta que ele deixou do suicídio, do autoextermínio, da decepção de uma criação que ele teve. Então, na verdade, tudo que a gente cria tem o bem e tem o mal, mas a responsabilidade de como usamos também é grande. Né? Então, foi dada a oportunidade de aprender a voar? Foi. Não nascemos com asa, criamos um equipamento. Mas como a gente está usando aquilo? Foi dada a oportunidade da gente usar a internet? A gente vê todo dia uma tentativa de golpe, uma tentativa de engano. Mas também a gente vê muita gente tentando criar barreiras para que o mal não faça isso. Eu acho que a utilização da tecnologia, da ciência, ela permite que os dois lados evoluam. Eu acho que aí tá beleza, a gente entender que existe o mal e usar isso como um trampolim para que o bem se sobreponha. Né? Então eu acho que é esse o ponto da ciência, que a gente não precisa tentar provar para ninguém que o espiritismo existe, que os espíritos existem. Como que a gente está agindo? Como que a gente está usando aquilo que a gente tem acesso? Qual é a postura que o espírita tem que ter para não entrar num embate, numa conversa sem fim, se o outro não quer acreditar? Eu acho que esse é o ponto da comprovação e do método que Kardec usou. Ele usou o método da época para provar para as mentes da época que existia um embasamento técnico-científico na obra. Tanto que ele trata do aspecto celular, do aspecto botânico, do aspecto... Todas as ciências ele trata nas obras básicas. E ele não fez questão nenhuma de impor aquilo. Mas ele mostrou, e hoje algumas coisas daquela época que estão nos livros registrados, a gente comprova através de métodos hoje bastante difundidos. Agora, Marcelo,
Você tocou num ponto interessante, né, que Kardec disse que você não precisa ser espírita. Sim. Então, a doutrina espírita ela tem um aspecto religioso, porém nós não temos igrejas, nós não temos líderes religiosos. Então, a gente está um pouquinho assim fora da curva do entendimento que muita gente tem sobre o que é uma religião, que você tem que ir a um templo, fazer algum ritual, e tem ali um líder que você deve seguir, e isso já era até, antigamente era mais ainda, né? Você tinha que pedir perdão a Deus através de uma pessoa que ia lá e ia te... Um intercessor, né? ia te permitir entrar no céu. Enfim, como é que funciona o aspecto religioso na doutrina espírita se nós não temos isso aí? Se nós somos diferentes. Na questão da crença foi o que a gente discutiu, né? Não precisa crer. Mas como é que eu não conheço? Eu vou citar o aspecto do Cristo. Se eu hoje não conhecesse Jesus, mas tivesse lá Platão, Sócrates, a figura do homem perfeito. Uhum. Se eu hoje, mesmo sem acreditar que existia o Cristo, ou que aquela pessoa, mas executasse cada ato bom, cada grande obra, segundo os aspectos evolutivos da doutrina espírita, já seria bom? Eu preciso ser religioso para isso? Uhum. Né? Eu tenho um grande amigo, vamos pegar nas grandes obras. Um amigo espírita, eu sou de Ribeirão Preto, e ele, numa palestra ele falou assim, a gente se apega muito principalmente aos 10 mandamentos, né? O como ser o homem perfeito, segundo o que está no Evangelho. Mas ele fala, numa vida de 70 anos, vamos pegar uma pessoa que a partir dos 12, 13 anos já teriam condições de executar alguma coisa para auto-melhoria. E ele executasse uma boa ação, ele colocasse em prática uma coisa a se corrigir ou a melhorar por ano, numa vida de 70 anos, a partir dos 10, 12 anos de idade, seriam 60 ações, e não só 10, a serem corrigidas ou melhoradas. Precisou de religião para isso? Nenhuma, né? Então, isso para mim faz muito sentido. Então, eu não consigo falar onde começa a religião, onde começa a ciência, onde começa uma filosofia. Porque hoje, na prática, isso para mim ficou tão lógico e, ao mesmo tempo tão emocional, que o fato de ser bom já é bom. O fato de não praticar o mal, mas também não ficar em cima do muro, porque o se abster também de uma reação ou de uma opinião não é benéfico a ninguém. Mas o não praticar o mal e se exercitar para praticar o bem, eu não preciso ter uma religião para isso. A gente tem várias pessoas que se dizem não crentes de uma divindade, de uma religião, de qualquer coisa, que elas se executam muito mais o cristianismo do que muito acredita. E para mim, essa tríade, ciência, religião e filosofia, a base dela é justamente o faça. Hoje no jargão popular, antes feito que bem feito, mas comece a fazer, comece a praticar. E você vai ver que ser bom é bom, que o resultado produz resultado, que mais gente vão começar a pensar como você, que você vê alguém saindo de uma situação de extrema dificuldade, e aquilo, a partir do momento que você começa a ficar feliz com a felicidade do outro, isso já é bom. Então, na verdade, eu não vejo uma necessidade de tentar entender aonde que está a religião disso. Eu acredito em Cristo, eu acredito no cristianismo de maneira geral. Mas hoje, o ser de bom, para mim é a vantagem. Pratique a caridade, porque ver o outro feliz é importante, isso mexe comigo. Né? E uma coisa a se perceber é que quando isso mexe com você, pessoas que pensam e sentem igual se aproximam. Talvez seja o fato mais palpável da corrente do bem. E você começa a ver que aquilo criou frutos, que aquilo é o evangelho em movimento. Talvez é quando a gente vai entender que Cristo virava para os apóstolos ou para os discípulos e falava, levem a boa nova, mas executem a boa nova. E se apenas amar ao próximo como a si mesmo fosse executado, ou se fosse pelo menos a gente tentasse isso todos os dias, né? Sim. Que mundo maravilhoso que nós não teríamos. Ainda não estamos
nessa consciência toda, né? Mas estamos caminhando. E Miriam e Marcelo, acabou o programa, a gente já está aqui terminando. Vamos agradecer sua presença, Marcelo, muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Por você ter se disponibilizado para falar sobre esse tema, Miriam também. O Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet, às quintas pelo nosso canal da Comunhão no YouTube. A partir das 7 horas da noite, eles colocam o nosso programa no ar. Já é ao vivo, você pode entrar lá e já sair comentando, sabia? Vocês sabiam disso? Não. 7 da noite, tá passando ao vivo, depois fica. Aí vocês podem depois assistir à vontade. Nosso e-mail, caso você queira falar com a gente, é radio@comunhãoespírita.com. Vamos pedir então ao Marcelo, nosso convidado de hoje, para fazer nossa prece de encerramento, Marcelo. Muito obrigada. Até a próxima. Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que sempre nos ampara e orienta. Graças damos a vós, Pai, pela oportunidade de mais um Papo Espírita, por mais a divulgação da sua obra e por mais essa oportunidade de estar aqui participando desse momento. Nos esclareça, oriente, cuide de todos que puderam absorver um pouquinho desse vídeo como nós, e leve essas energias a quem ainda não teve essa oportunidade. Graças damos pela oportunidade do hoje. Graças a Deus.